Justiça de Campo Largo condena policial civil a cumprir mais de 20 anos de prisão por formação de quadrilha e grampo ilegal. Paraná é o segundo estado em falsificações de dinheiro no país. Se antes o estado representava 4% do material apreendido no Brasil, agora conta com quase 10%. Cuidado, os fantasmas ainda podem estar circulando na Assembleia Legislativa do Paraná. Cerca de 500 funcionários podem ter recebido salários sem merecer. Agentes penitenciários estão apreensivos com as constantes mortes do Paraná. Ex-diretora de UTI do Hospital Evangélico consegue liberdade na Justiça. Mesmo assim, ela responderá na Justiça por supostamente antecipar mortes de pacientes na unidade de terapia intensiva. Está no ar o Wikinews deste domingo, dia 24 de março. Boa tarde. Boa tarde. A Justiça de Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba, condenou o policial civil Délcio Augusto Razeira a cumprir 20 anos e 9 meses de prisão. Ele foi condenado pelos crimes de formação de quadrilha e escutas ilegais, os tradicionais grampos telefônicos. Délcio Razeira foi preso preventivamente em setembro de 2006, durante o período eleitoral. Quando foi preso, Délcio Razeira estava afastado da polícia e trabalhava na Casa Civil sob o comando do ex-governador Roberto Requião. Apesar de ter sido condenado na Justiça Comum, o policial civil pode recorrer da decisão. Estimativas do Banco Central demonstram que o Paraná é um dos estados brasileiros que tem mais falsificação de cédulas em circulação. O estado representa 9% do total de notas falsas apreendidas no Brasil. Em 2008, o índice era de 4%. A verificação da nota falsa é um direito do consumidor e uma obrigação do comerciante. É difícil diferenciar. Observando de longe, parecem verdadeiras, mas não são. E os paranaenses devem redobrar a atenção. O estado é o segundo do país com o maior número de apreensões de notas falsas. Só no primeiro mês deste ano, a Polícia Federal tirou de circulação do comércio paranaense mais de 100 mil notas falsas. O prejuízo estimado para os comerciantes neste período passa de R$50 mil. O dono desta lotérica já foi uma das vítimas da falsificação. Bastou o primeiro prejuízo para prestar mais atenção no dinheiro que recebe. Tenta driblar a falsificação com testes caseiros, inclusive. Pega o fósforo e risca. Se não acender, o dinheiro é falso, porque o dinheiro contém metal. O dinheiro verde, qualquer dinheiro do mundo, ou seja, o dólar, qualquer moeda, é um papel vivo, então é diferente do dinheiro falso. As principais notas falsificadas são as de 10, 50 e 100 reais. Entre as dicas do Banco Central para reconhecer se a cédula é verdadeira estão: verificar a existência de relevo nos desenhos, observar se a nota tem o filtro de segurança e também colocá-la contra a luz. Caso seja verdadeira, será possível enxergar o valor do dinheiro na marca d'água. O principal é a marca d'água. A primeira coisa que tem que ver. Com simples, colocando para onde tem claridade, já vai ver a marca d'água. Grande parte da falsificação, para não dizer a maioria, não tem marca d'água. E quando tem, é muito mal feita, né? Esse é um detalhe. Quando levantar, ele vai ver o número, o quebra-cabeça, né? Que vai formar o valor da nota, 100. E também vai ver o fio de segurança. Outro detalhe, nas notas de 50 e 100 reais, tem a tarja holográfica. Nas notas verdadeiras de 50 e 100 reais, aparecem o valor da cédula e a palavra real. Nas de 10 e 20 reais, a nota deve mudar de cor. O que precisa ter é atenção, ou seja, olhar o seu dinheiro, tá? Não ficar constrangido com o cliente, e nem o cliente que deu a nota precisa ficar constrangido, porque são duas pessoas praticamente leigas, né, que vão conferir o que é seu. O cliente, quando receber o troco da nota de 100, também tem o direito dele de ver se aquele troco de 20, de 10 é legítimo. Fazendo assim, nós vamos diminuir bastante a falsificação. O site do Banco Central
orienta para que o consumidor leve qualquer cédula suspeita até uma agência bancária, que encaminhará para análise do Banco Central. A falsificação é crime com pena prevista de 3 a 12 anos de prisão. Quem deixa a cédula em circulação, mesmo que tenha recebido de boa-fé, também pode ser condenado. A pena varia, neste caso, de 6 meses a 2 anos de detenção. O jovem Lucas Abage, de 23 anos, foi preso com outros 2 homens suspeitos de participar de um sequestro relâmpago. Ele é filho de Beatriz Abage, denunciada pelo desaparecimento e morte do menino Evandro Ramos Caetano, num suposto ritual de magia negra em Guaratuba, no litoral paranaense, em 1992. Lucas Abage é suspeito de ter rendido e sequestrado um rapaz no Centro Cívico, em Curitiba. Depois de ter sido amarrado e agredido, o jovem teria sido deixado no Bairro Alto. Como o carro tinha rastreador, a polícia localizou logo depois. Os suspeitos foram reconhecidos e presos em flagrante. Segundo a Polícia Civil, eles possuem passagem por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Enquanto agentes penitenciários temem trabalhar mais um dia no sistema prisional, os direitos humanos buscam saber se os familiares de presos estão satisfeitos no Brasil. Uma pesquisa da Organização das Nações Unidas, a ONU, quer saber se a população carcerária sabe quais são as propostas para um mundo melhor. Aproximadamente 10% de detentos estão sendo ouvidos e seus familiares, bem como servidores públicos do sistema penal também. Foram consultados até o presente momento 800 presos e aproximadamente 600 familiares, em que a Central de Credenciais do Departamento de Execução Penal orienta os familiares para fazer a consulta no formulário online. Então, eles acessam num computador do Departamento de Execução Penal e fazem o acesso sob orientação da Central de Credenciais. Os Objetivos do Milênio, os 8 Objetivos do Milênio, eles perpassam as temáticas educação, saúde e meio ambiente. E a justiça e não violência, como prescreve o plano diretor da Secretaria de Estado da Justiça, não está contemplado nos Objetivos do Milênio. Então, é uma oportunidade, nesse momento, de incorporar um 9º objetivo do milênio, ou um objetivo mesmo do milênio, que prescreva a justiça e paz como foco de estudo, de debate, de metas e indicadores no âmbito mundial mesmo. Na próxima Assembleia Geral das Nações Unidas, que acontecerá em setembro, esses dados, juntamente com os demais dados da consulta pública, que está sendo feita em 50 países, dentre eles o Brasil, serão recolhidos, formatados num relatório que será encaminhado para a Assembleia Geral da ONU em setembro. Por falar em penitenciárias, os agentes fizeram esta semana uma série de manifestações no Paraná. Eles querem mais segurança nos presídios e nas delegacias, equipamentos de rádio e algemas, além de melhorias das condições de trabalho. Na quarta-feira, o Departamento de Inteligência da Polícia Federal transferiu 38 presos de alta periculosidade dos presídios paranaenses para os estados do Rio Grande do Norte e Rondônia. Veja a seguir, remédios vão ficar mais caros a partir do dia 30 de março. O preço dos remédios sofrerá reajuste a partir do dia 30 de março, segundo a estimativa da indústria farmacêutica. Até maio, todos os medicamentos serão reajustados em até 6,31%. Dona Salvelina gasta mensalmente R$ 350 do salário para tentar manter a saúde em dia. Ela faz uso de 5 tipos de remédios todos os dias para controlar diabetes, hipertensão, colesterol e artrose. É bastante. Eu, como costumo dizer, que eu ainda consigo comprar. Então, você tem que ter uma força de vontade muito grande para viver. A partir do dia 30 deste mês, os gastos com medicamentos vão comprometer ainda mais o orçamento da dona Salvelina. Ela pode passar a deixar na farmácia mais de R$ 400 por mês. Isto porque foi autorizado o reajuste dos medicamentos pelo governo federal, por meio do Conselho de Ministros da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, a CEMED.
O setor estima altas de 6% para os medicamentos de maior procura, caso dos genéricos, 4% para os de procura intermediária e 2% para os quase de nenhuma procura. Portanto, se os medicamentos forem reajustados com base no teto permitido, o reajuste médio deverá ficar em torno de 4,5%. Para a economia, vamos dizer assim, familiar da pessoa, é um impacto alto, porque conforme o volume de dinheiro que ele gasta com o medicamento, isso vai impactar diretamente na redução da sua renda. O preço dos medicamentos é tabelado e passa por reajuste anual. A alta de 6,31% é referente à inflação dos últimos 12 meses. A taxa de obesidade no Brasil bate recordes ano a ano. Um estudo do Ministério da Saúde mostra que o índice de obesos no país é de 15%, cerca de 30 milhões de pessoas. Dona Lourdes trata a obesidade há mais de 5 anos. Engordou 45 quilos na segunda gestação e, desde então, o sobrepeso só traz dores e complicações de saúde ao seu dia a dia. Um dos problemas decorrentes da obesidade apontado por ela foi a descoberta de um câncer há cerca de 1 ano. E devido à gordura, devido ao tamanho que a gente tem, você fica deprimida. E é onde você adquire os problemas. Um levantamento divulgado pelo Ministério da Saúde em parceria com a Universidade de Brasília revela que o Sistema Único de Saúde, o SUS, gasta todos os anos cerca de 480 milhões de reais com o tratamento de doenças associadas à obesidade. Ainda segundo o estudo, a proporção de pessoas acima do peso no Brasil avançou de 42% em 2006 para 48% em 2011. No mesmo período, o percentual de obesos subiu de 11% para 15%. A gente está observando uma explosão da obesidade e isso é atribuído basicamente a 2 fatos: diminuição da atividade física e alimentação errada. Para o especialista, o problema é grave e faltam ações governamentais no país voltadas para a prevenção da obesidade. Segundo ele, os gastos com tratamento de outras doenças decorrentes do sobrepeso, inclusive, seriam menores. O tratamento básico é mudança de hábito de vida. Quer dizer, a pessoa que está com excesso de peso, ela tem que aprender a comer diferente, tem que aprender a gastar mais e tem que entender que este processo é para a vida toda. Agora, mais importante do que o tratamento é a prevenção disso, né? Então, tratar um indivíduo que já está obeso é uma situação mais difícil. A grande dificuldade é a propaganda dos alimentos, é o acesso que a população está tendo ao alimento mais barato e ao alimento engordativo. A obesidade aumenta o risco de doenças crônicas, como diabetes, hipertensão e problemas cardiovasculares. Deputados estaduais fizeram essa semana uma audiência pública para alertar a população da necessidade de união para aprovar um projeto de iniciativa popular no Congresso Nacional. O projeto de iniciativa popular precisa de 1.500.000 assinaturas para exigir que a União invista mais no setor de saúde. Com a aprovação do projeto, 10% da arrecadação bruta da União seria carimbada. Para o deputado estadual Gilberto Martim, do PMDB, que já foi secretário de Saúde, com estes recursos o Brasil conseguirá, enfim, sanar o grande problema da falta de estrutura em saúde que enfrenta atualmente. O que significaria um aumento aí de mais de 40 bilhões de reais hoje de investimentos na área da saúde, que é um recurso bastante importante, já que a análise que se faz em relação ao sistema é que nós temos um déficit hoje que gira em torno de 30 bilhões de reais. Portanto, com a implementação dessa lei, entre outras coisas, nós conseguiríamos ter a perspectiva de cobrir esse déficit. É um déficit, não um déficit no sentido de que se deva, não, é déficit porque da demanda de atendimento de saúde que a população tem, da estrutura de atendimento de saúde que pode ser ofertado para a população, para aquilo que se tem de dinheiro, faltaria pelo menos mais 30 bilhões de reais para que nós pudéssemos fazer com que o SUS funcionasse o mais próximo possível daquilo que ele estabelece enquanto legislação federal. Para o orçamento de 2011, que é o que a gente tem fechado, né? A saúde, foram investidos na saúde, somando o governo federal, o governo estadual e os governos municipais, algo em torno de 172 bilhões de reais. No Brasil. No Brasil inteiro. Tá? Desse montante, em torno de 70 bilhões de reais são recursos federais.
Tá? São recursos que são repassados pelo governo federal. Em torno de 40 bilhões de reais são repassados pelos estados, em torno de 42 bilhões de reais são repassados pelos municípios. Tá? Então, essa é a distribuição. Isso significa, em termos percentuais, o seguinte: o governo federal contribui com o total do investimento público na saúde, contribui com 47%, os estados com 26% aproximadamente, um pouco mais, e os municípios com 27%. Mais ou menos essa é a conta. No final da década de 80, desse bolo total que era investido com saúde, o governo federal participava com quase 75%. Então, caiu a participação do governo federal no financiamento da saúde, no todo do financiamento da saúde, ela caiu de cerca de 75% para 47%. Então, a luta agora é para que você tenha um crescimento do investimento federal, certo? Para que ele volte, se não a patamares, obviamente, que ele estava na década de 80, porque agora, efetivamente, você tem os municípios e os estados colocando o dinheiro do seu orçamento próprio na saúde, mas para que ele, para que pelo menos ele suba um pouco mais, ele saia desse valor. Hoje é menos de 50% das verbas da saúde, são verbas do governo federal. É justo que a União também dê sua parcela carimbada de contribuição mensal para a saúde. Se colocarmos no papel, os estados são obrigados a investir 12% do orçamento bruto em saúde e os municípios 15%. Nada mais natural que o governo federal também invista em saúde uma verba constante. E 10% me parece um índice bem razoável. A ex-diretora da Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Evangélico, Virgínia Helena Soares de Souza, acusada de homicídio duplamente qualificado e formação de quadrilha, foi solta esta semana. Ela conseguiu um habeas corpus na Justiça e poderá responder os processos em liberdade. Os outros 3 médicos e enfermeiras suspeitos de antecipar a morte de pacientes na UTI do hospital foram soltos na semana passada. A Prefeitura de Paranaguá foi condenada por dano ambiental na Ilha dos Valadares e terá que apresentar um projeto de recuperação de uma área que teria sido degradada em 1998. Na época, foram feitas obras para a construção de um aterro, danificando uma área de 400 metros de preservação ambiental. A Justiça também autorizou cerca de 70 famílias a continuarem morando no local. Uma multa poderá ser aplicada aos municípios nos próximos dias. A Prefeitura de Paranaguá ainda pode recorrer da decisão. Daqui a pouco, situação dos funcionários da Assembleia Legislativa vai ser tema de nova investigação na casa. Apesar do saneamento da Assembleia Legislativa após a descoberta da contratação de funcionários fantasmas na casa, uma notícia pode abalar os ânimos no Legislativo. Cerca de 500 funcionários podem ter recebido promoções de cargos e salários, sem terem condições para isto. Agora, a Assembleia terá que investigar quantos foram incluídos do funcionalismo sem prévio concurso público. O próprio presidente da Assembleia, que pediu a abertura da comissão especial, não acredita que seja anulada a efetivação dos funcionários CLTistas no quadro efetivo, mas tem certeza de irregularidades. Há diversas irregularidades de promoções que fora da lei. Eu não posso especificar um caso, mas, por exemplo, quem não tem curso superior não pode ser enquadrado como quem tem curso superior. É uma das irregularidades. Mais de 500 funcionários foram beneficiados com enquadramento em 2005. Segundo o primeiro secretário da época, Nereu Moura, que assinou o decreto, o ato foi legal e previsto na Constituição Federal. Segundo o deputado, se alguém foi beneficiado apresentando documentos falsos, deve ser punido e apoia a iniciativa da presidência em investigar as irregularidades. Eu acho que a atual mesa está fazendo certo. Se houver alguma evidência de irregularidade, precisa investigar e, eventualmente, punir com rigor se alguém tenha se utilizado de subterfúgios para conquistar avanços dentro da Assembleia. Portanto, tem todo o nosso apoio e nossa força para que as coisas aconteçam com transparência.
A comissão especial tem 90 dias para apresentar um relatório das investigações. É possível que nesses 3 meses, todos os funcionários da Assembleia sejam chamados para mostrar como foi a sua nomeação e também o histórico escolar. Está chegando a Páscoa e as feiras de Curitiba já estão montadas e funcionando em pleno vapor. Nas praças Osório e Santos Andrade é possível encontrar de tudo. São mais de 70 barracas nas praças Osório e Santos Andrade com artesanatos alusivos à Páscoa. O diferencial do mercado comum é o material personalizado e os preços mais baixos que as lojas. Tereza Lasky faz essas caixinhas com motivos turísticos de Curitiba que servem para guardar joias ou bombons. O diferencial é exatamente esse, que nós não temos esses produtos nas lojas, temos só aqui nas barracas. Maísa Diniz faz questão de mostrar sua arte em pinturas e bordados nas toalhas e panos de prato. No mundo de hoje, onde você encontra produtos derivados da China, da 25, então o artesanato realmente é um trabalho bem especial. E o Cláudio Geraldo, que trabalha com vime e madeira, apresenta a sua última criação. O coelho de casca de coco e sementes. Esse é um coco seco, né? A gente retira o miolo dele, a cabeça também é um coco seco, certo? Isso aqui é uma semente, a gente chama de pente de macaco. É uma semente, aqui na Selva do Mar tem mesmo, ela espelha, né, a sementeira dela, né? E a gente usa a casca dela, que é uma casca, isso aqui, para fazer as orelhinhas. Tá, usa biscuit, que é uma massa fácil de modelar, né? E fica um produto diferenciado. O público, principalmente turista, visita, compra e leva as novidades para outros locais. Sou de Shoppingzinho. Tudo está de boa qualidade, de bons valores, certo? Bons presentes para levar para os seus filhos e familiares. Está valorizando aí o pessoal do artesanal. Então, apesar do tempo aí tá trabalhando, a praça está cheia, né? Essas praças de alimentação. Então de parabéns muito. O senhor é de onde? Sou de Itapejara do Oeste. As barracas mais procuradas são as gastronômicas com comida de todo o mundo. A comida que mais chama a atenção neste ano aqui na praça é a indiana. E o mais interessante é quem faz a comida, o Josafá Pasternak, que é ucraniano. Como é que você aprendeu a fazer a comida indiana? Na verdade, quem faz é a minha esposa. A minha esposa é a alemã, que aprendeu com o filho dela que trabalhou num restaurante indiano e passou toda a culinária para ela. E por coincidência, encontramos 3 turistas indianos na feira. Só não gostaram do tempo em Curitiba. A cidade muito bonita, só que dentro de um dia temos 4 seasons. 4 estações. É muito bom. E a feira está bom, tem um balcão de Índia também, então... Tem também, nós fomos lá. Vamos provar a comida ali agora. As feiras funcionam até dia 30 de março. Uma frente fria se deslocou pelo oceano, deixando o tempo instável na maior parte do estado. As temperaturas ficam baixas nos Campos Gerais, Centro-Sul e Leste. Em Curitiba deve chover nesta segunda-feira, com máxima prevista de 26 graus. Chove também em Londrina e Francisco Beltrão, máximas de 28 e 27 graus. Em Guaíra faz calor, mas pode chover, máxima de 30 graus. Está chegando ao fim o Week News de hoje. Domingo tem mais. A gente te espera às 2h30 da tarde. Boa tarde. Até mais.